Olá, tudo bem? Eu sou o Idário Júnior. Bem-vindo a mais uma Tarde Talks. Vocês sabem, a Tarde Talks é o novo braço de comunicação de audiovisual do Grupo à Tarde. Nesse processo todo de renovação do grupo, que adiante vai, a gente criou esse audiovisual bem bacana, o À Tarde Play. Você vai seguir lá o À Tarde Play aqui, se inscrever, apertar no legal, apertar na campainha. Toda semana, quase todos os dias tem conteúdo novo e vocês vão assistir coisas muito legais. Não por nossa causa, mas sim pelos convidados que vêm aqui, que são do mais alto garbo, gabarito e sabem muito e interferem na sociedade de uma maneira muito legal. Posto isto, vamos embora. Bola da vez, tecnologia, chat GPT, startup, hub. De repente a gente é assoberbado com novos termos, tecnologias americanas, né, coisas que a nossa longemirância não percebe. Né? Então a tal da ciência e tecnologia está aí sempre com a gente. Para bater um papo sobre isso, eu vou trazer um arquiteto que também é mestre em planejamento urbano e regional e que hoje assume a SECT, a Secretaria de Tecnologia do Governo do Estado da Bahia, de Ciência e Tecnologia, digamos assim, meu querido André Juazeiro. Secretário, bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Boa tarde, Dásio. Boa tarde, os ouvintes aí do À Tarde Talks. Isso. Estamos aqui para bater um papo sobre ciência e tecnologia. Massa, sim. Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa última palavra é fantástica, inovação, porque a gente vive inovação o tempo inteiro. Mas vamos lá. Secretário André, sua pasta é uma pasta em alta. Né? Porque a gente sabe que tem segurança e aquela pipinalha, a gente sabe que é educação, a gente sabe que tem a tal da saúde, mas sua pasta é uma pasta em alta, é a pasta da hora, é a bola da vez, os maiores salários, não é? O Ctrl-C, Ctrl-V, fiz hoje, me deu o meu. Bem-vindo, me conte como é assumir uma secretaria com tanta coisa para fazer, porque sem tecnologia você não faz nada. Nada funciona. Na verdade, ela é um pouco segurança, ela é um pouco saúde, ela é um pouco educação, porque é transversal, né? Isso. Você usa tecnologia, faz ciência e inovação para todas as áreas. Então, por isso ela está tão em alta. A gente fala hoje de segurança, por exemplo. Carnaval, as câmeras, como é que faz o carnaval sem vocês? As câmeras de segurança que identificam o marginal lá pelo reconhecimento facial e a polícia atua, prende ele antes que ele cometa o crime. Isso é o quê? Isso é inteligência artificial atuando para a segurança pública. A gente pode fazer teleatendimento de saúde, né? Em vez da pessoa ter que sair de casa para fazer uma consulta pré-anestésica, ela pode fazer de casa, né, com a telemedicina. Educação, então, a gente, depois da pandemia, todo mundo passou a usar a educação através da tecnologia, né, Tem dos uma canais. gíria nova, secretário, como é que me falaram aqui? Perguntei a minha que trabalha, Janaína, cadê você? Tô de home. É o quê, rapaz? Tô de home. Eu falei, tá legal. Tô de home. Isso é uma febre hoje. O setor de tecnologia, eu diria que 80% dos profissionais de tecnologia hoje trabalham de casa. Né? Então trabalham para a empresa de São Paulo, trabalham para os Estados Unidos, para a Europa, a partir de onde estiverem, aqui em Salvador. Então, enfim, o mercado de tecnologia ele se tornou global a partir desse momento da pandemia. Né? Muitas empresas devolveram seus espaços, quem tinha prédios enormes não tem mais, tem salas de reunião, o cara vai lá uma vez na vida. E funciona tão bem ou melhor do que funcionava quando ele tinha que sair de casa, perdia uma hora de trânsito, né? Às vezes de ônibus, para chegar lá, para sentar ali, passar o dia inteiro. Então ele de casa está mais confortável, perde menos tempo A gente foi para o de interior, transporte. imagine, Interior, para as praias. Você saiu do interior, vamos ver quanta gente. Antes desse censo, viu que o Salvador diminuiu a população, há um tempo atrás, eu entrevistei o então prefeito João Henrique, e ele me disse que 60 a 70 mil pessoas chegavam em Salvador por ano. Ora, estudar, morar, vida melhor, sair do interior para diversas coisas, né? Imagina o quanto foi ao contrário agora, né? Porque, na verdade, ele sai de lá para gastar mais para morar, gastar mais para comer, para ganhar a vida esse cara, né? Exatamente. Então, como é que ele não vai... Eu falo assim, ele vai deixar de ficar na casa de manhã, comer uma galinha caipira e pagar carne de 20 para pagar de 60 aqui? Pois é. Inclusive no mundo, né? Sim, Hoje claro, tem algumas pessoas que trabalham um ano morando na Inglaterra, um ano morando nos Estados Unidos, um ano morando em Itacimirim, casa de praia, fazendo o mesmo trabalho. Então, esse jovem do setor de tecnologia hoje, ele é nômade. Ele viaja o mundo inteiro, mora aqui, mora ali,
está curtindo a vida e trabalhando ao mesmo Sua tempo. secretaria é muito emprego. jovem? Sua secretaria tem muito jovem, muito jovem? Eu gostaria que fosse mais, mas ela é bastante jovem, comparada às outras secretarias, é bastante jovem. Não por etarismo nenhum, jamais, mas por eu vou questão dizer dessa... o seguinte, tem pessoas de cabeça jovem, não são pessoas jovens de idade, mas são pessoas de cabeça jovem, que estão conectadas com o mundo de hoje, que entendem o jovem, né? Então, eu acho que também eu preciso da experiência. A ciência é um pouco de experiência acumulada. Se a pessoa muito jovem não acumulou essa experiência ainda para gerir uma secretaria como é a SECT, que é complexa, não é uma secretaria simples, eu preciso de pessoas que tenham vivência. Como é essa divisão? Ciência, tecnologia, inovação, que cada um é um barato. Cada um é um barato diferente. Como é gerir isso? Ciência, ou seja, ciência, ele está falando de Covid, de cura de Covid, ele está falando de implemento de agronegócios, de descoberta de fertilizantes novos, de produtos, de agentes, até de pesticidas, o que combate. Então, é muito grande a secretaria de André Juazeiro. Como é essa divisão? Eu vou te falar. Basicamente, a ciência é a base, ciência básica, ela vai me gerar artigos científicos, é uma pesquisa pela pesquisa. A inovação é a pesquisa voltada a mercado. Ela vai gerar um produto e ela vai gerar desenvolvimento econômico para o Estado. A partir daquele produto você gera renda para o Estado, emprego no Estado, né? É CNPJ, é nota fiscal, isso é inovação. Enquanto eu estou na bancada ou fazendo papel, é ciência. Quando eu passo a fazer produto, é inovação. Isso é uma coisa importante até para falar, porque é um tema que a gente tem discutido na secretaria. As pessoas não fazem ideia, ouvem o galo cantar aquela coisa, ficam até a página 2. Mas o que é a secretaria? As pessoas têm que saber. Vamos lá, a gente tem hoje, eu vou falar do Brasil, um dado do ano passado. O Brasil estava em 14º lugar de produção de papers, ou seja, artigos científicos no mundo. Né? É uma posição importante, 14º lugar no mundo de papers. Agora estava em 66º de inovação. Ou seja, na hora de fazer produto, de ir para o mercado, a gente está muito atrás. Está muito distante a produção científica nossa de artigos da nossa inovação. E a inovação que gera riqueza. A riqueza de um Estado é a inovação. Enquanto a ciência é muito custo para nós. Quando a inovação é receita para o Estado, é desenvolvimento econômico na ponta. Então, hoje, o principal trabalho, talvez, da nossa secretaria é aproximar um pouco esse número. Mas através de pesquisa, de profissionais? Através de pesquisa, mas pesquisas voltadas a mercado. É pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada gera inovação. A concretude básica... e fantasia. Você tem a técnica, mas você quer vender, claro. Eu quero fazer a ciência transformar a realidade. Então, eu só faço isso com ciência aplicada, só faço isso com inovação. A gente sabe que houve muito fuga de pesquisadores, de PhDs, em própria função do governo passado, que achava que a pesquisa não é. Como é que funciona isso com vocês? Isso ainda acontece no Brasil inteiro. Porque... É uma fuga de cabeças, né? Porque não, isso aí, gente, não é... o Brasil, não, grana. Isso. O cara está aqui ganhando 30 mil para pesquisar, vem um instituto da Alemanha, não, vem para cá, 130, lhe dou casa, carro, comida, hora, e aí todos os outros fatores sociais que a gente sabe que envolve o Brasil. É uma fuga, uma coisa normal, do mundo, não é da Bahia, não, do Brasil. Indiano, queniano, russo, todo mundo se manda. Eu diria que tem poucos centros internacionais que são atratores e a maioria exporta cérebros. Porque é onde está a infraestrutura, onde é que tem recurso para pesquisa, que faz o pesquisador ir lá. O pesquisador, ele é um ser humano apaixonado. Onde tiver dinheiro para ele fazer a pesquisa dele, ele vai. Ele quer fazer a pesquisa dele acontecer, independente de onde esteja. Né? Então, a política, inclusive, por exemplo, a Alemanha faz uma política de atração de cérebros. Ele vai buscar os melhores em cada área que ele acha que tem uma lacuna. Ele vai no país que for, identifica aquele pesquisador que é top naquela área específica, pode ser biotecnologia, pode ser física, pode ser o que for, e vai lá e faz oferta para trazer o cara, pode ser qualquer dinheiro, eles pagam. É o passe mesmo, caríssimo, compra de passe. Compra de passe, é como jogador de futebol. Exatamente, o craque eles vão buscar, né? Sem contar, né, secretário, que é aquela coisa, né? Além do compra do passe, dão um gramado para ele poder jogar absurdo, dão um laboratório de primeiro mundo, dão todas as condições, né? Mora numa faculdade, numa casa maravilhosa, né? Eu vou te falar, meu irmão é pesquisador da área de fármacos, morou 25 anos no Vale do Silício. Ele estava no Vale do Silício, não estava na Bahia. E a Alemanha fez uma proposta para ele, porque ele tinha um destaque em determinada área de pesquisa que interessava ao governo alemão, fizeram uma proposta para ele, ele fez um pedido de um laboratório, porque o pesquisador não pede dinheiro, não. Sim, claro. Se fosse eu pedia um salário mais alto, ele não. Ele quer um laboratório assim, fez um laboratório super equipado e achou que o cara não ia dar. Ele fez a proposta de quem não quer ir. Para não ir. De quem não quer ir.
passou 6 meses, os caras ligaram para ele, que dia que você chega? O laboratório está montado. Então, essa é uma guerra que, imagina, o governo alemão está tirando pesquisador do Vale do Silício. Então a gente aqui na Bahia ou no Brasil está muito exposto a esse tipo de assédio, então nossas principais cabeças acabam saindo. E a gente precisa ter uma política de fixação de cérebros aqui, de talentos na Bahia, e a gente está programando uma coisa. Você acha que sua pasta foi muito afetada? Essa não é pergunta política, não é pergunta técnica, com o que Bolsonaro fez? Eu acho que sim. Eu acho que essa O que é que representa hoje muito atraso? Muito atraso, muito atraso. A gente perdeu, eu diria, a gente perdeu a capacidade de reagir imediatamente a uma nova política, que é o que Lula está fazendo, colocou o dinheiro de volta, né? O FNDCT, 10 bilhões, estava contingenciado. Quando ele liberou 10 bilhões, a gente não tinha projeto para tomar. Então, quando você A cultura está assim também, a cultura está assim, a cultura também assim, caiu o dinheiro, tem um bocado de gente que não tem nada. Eu diria que foram as duas áreas mais afetadas, cultura e ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia, as universidades não tinham dinheiro para pagar a conta de água, sabe? Esse negócio complicado. Aí você imagina investir em pesquisa, né? Os salários as bolsas de pesquisa congeladas há muito tempo. Então é um desincentivo, as pessoas não estavam mais procurando mestrado porque a bolsa não era interessante. Então, para você voltar, depois que você para uma máquina dessa, para você voltar a fazer ela rodar, você já perdeu as articulações. Principalmente porque a tecnologia que você parou ali já está lá adiante, porque ela não parou, na verdade. A gente vai trazer Siddhartha Ribeiro, que é um dos maiores pesquisadores sobre cannabis medicinal. A gente vai bater um papo aqui, até porque eu estou para fazer um programa sobre cannabis há muito tempo, para começar a desmistificar essa maluquice toda aí e olhar a cannabis através da ciência. E um dos tópicos que a gente bateu um papo antes da gente estar acertando data foi sobre isso. Ele estava falando, Dásio, eu vou ver quando eu vou estar no Brasil. Aí eu me toquei que é óbvio que um cara do nível dele jamais estaria no Brasil com uma Constituição que é completamente tosca no assunto que ele comanda no mundo. Ora, Israel chama o cara e vou ficar no Brasil dando murro ponta de faca, né? Então, isso tem sido um problema, né? Porque o país está voltando a investir, só que agora o pesquisador que estava ali, aquele grupo de pesquisa montado, ele desarticulou. De repente ele virou marginal, né? Alguém já saiu, alguém já foi para o exterior. Então, enfim, tem que articular de novo, remontar. Ou seja, tem que respirar e refazer. Tem uma nova geração que tem que substituir essa que ficou para trás, porque foram anos assim de desmonte do sistema de ciência e tecnologia, né? Secretário, a gente vive num estado, aliás, o Nordeste é a bola da vez quando ele fala de tecnologia, principalmente energética, de energia sustentável, energia renovável. A gente está com o ISG aí, a gente está com a bola da vez. De novo, invariavelmente falando de ciência e tecnologia, a gente tem que falar um pouco do que aconteceu no passado recente do Brasil, porque a própria sustentabilidade foi posta em questão, como se o Brasil estivesse pouco se lixando para a sustentabilidade, se refletiu muito ruim no mundo inteiro. E a gente tem várias matrizes energéticas maravilhosas. Como é que a sua secretaria lida com isso? Porque hoje o cara mais rico do Nordeste é que mexe com energia eólica, viu? Tá lá um cearense, viu? Aliás, dos 10 mais ricos tem uns 10 cearenses. Mas enfim, como é essa transição? Como é? A gente sabe dos combustíveis fósseis cada vez colocados em questão. A gente vê que a matriz elétrica, ela também está sendo questionada lá fora, porque o carro vai precisar de consumo. Como é que é essa transição energética? Como é que vocês fazem essa? E além disso, como é essa distribuição dessa transição energética? Vamos lá, isso é bola da vez no mundo inteiro. Sim. Guerra na Ucrânia acontecendo. Gasoduto lá, é lógico. É energia. Para o alemão não morrer de frio. Daí lá vai. As últimas guerras no mundo, todas elas foram baseadas em matriz energética, ou de petróleo ou de gás, né? Enfim, como é que você gera energia para a sociedade sobreviver? Você está aqui, você precisa de energia para a sua câmera, para a sua luz. Ontem a gente viu o que aconteceu. Falta energia. A gente está aqui falando no dia após o que aconteceu ontem. De apagão, né? De 6 horas de apagão. Na quinta hora já começou a chegar o aviso da Embasa dizendo cuidado que vai faltar água. E aí, meu irmão, olha, eu me vi quase em outra Covid por onde 6 horas. E transição energética, ela acontece desde o dia que a gente manipulou a energia. Ela sempre está... pesquisa sobre energia, ela está sempre acontecendo. A transição energética agora virou a palavrinha da moda, mas a transição energética nunca deixou de existir. Ela está sempre acontecendo álcool, né? E nunca vai parar. Exatamente. Né? Durante um tempo foi a transição justamente para o combustível fóssil. Agora a gente está saindo do combustível fóssil. Então, essa transição energética ela tem um papel de descarbonizar a matriz, né? Então, esse é
o modelo, é sustentabilidade, é uma transição energética para uma matriz mais tal da sustentável. reserva de carbono, do carbono, não sei, como que é, Mercado de carbono. Mercado do carbono. Como é que carbono para mim parece nuvem? Você olha, abaixou, tem uma nuvem, 2 segundos sumiu a nuvem. Como é mercado de carbono? Se ganha, se vende, existe regulamentação? Como é? Me explique, pelo amor de Deus. É um mercado promissor e é um mercado que vai ser bilionário, trilionário, um mercado hidrogênio verde, de muito valor. Tudo isso está no mercado de carbono. Trocar a gasolina comum pelo etanol é descarbonização. Enfim, sair da matriz térmica a óleo para parque eólico é descarbonização. Então tudo isso é descarbonização, só que hoje as pessoas não estavam sendo remuneradas pelo serviço de... E que serviço, né, secretário? De tornar a matriz energética mais limpa. Ninguém recebia por isso, né? E agora as pessoas estão entendendo que precisa pagar para o cara manter uma mata em pé. Porque senão ele vai produzir, ele vai tirar aquilo ali, vai plantar soja, porque ele vai ganhar dinheiro. Então ninguém ganha dinheiro mantendo a natureza em pé. Então, num mundo que é capitalista, o que você não consegue monetizar, você vai jogar para o alto e vai plantar soja, que ali você vai ganhar dinheiro. Então, alguém tem que pagar essa conta, né, para que alguém resolva deixar uma mata em pé que é da sua propriedade, né? E aí o crédito de carbono é isso. Essa mata em pé, ela absorve carbono da atmosfera e ela mantém nosso planeta mais sustentável. Então, alguém tem que pagar por isso. Então, é uma conta que vai fazer, não tem regulamentação ainda, mas vai ser remunerado todo o serviço de redução de emissões de carbono. Tudo que você fizer que reduz a emissão de carbono, você vai ter uma remuneração a partir disso. Esse mercado de carbono vai ser regulado como uma moeda, né? É como um PIX. Né? Você vai ter um tipo de moeda que não é dólar, que não é real, que é crédito de carbono, que vai ter um nome, um papel, né? Que você consegue negociar isso no mercado. E a gente está muito na frente aqui no Nordeste, porque a gente tem, principalmente na Bahia, o que tem de melhor em termos de ambiente para fazer energia limpa. Nosso vento, ele é extraordinário. Nosso sol, e os dois são combinados em um mesmo lugar. É único no país, você poder fazer um parque eólico e um solar ao mesmo tempo. Isso diminui o custo de transmissão, porque a eólica ela gera à noite e a solar gera de dia. Então, com a mesma linha de transmissão... Um time muito grande de... Você faz a mesma quase infraestrutura... 24 horas ininterruptas. Né? Exatamente, e usa a mesma infraestrutura que deixa a gente mais competitivo. Nossa energia é tão eólica, ela é tão mais forte que a dos outros, que eu vou me lembrar... eu comecei esse trabalho no governo Wagner, com o James Correia de secretário. Eu fui chefe de gabinete de James e comecei a tocar o projeto de implantação de eólicas. Na Secretaria de Indústria e Comércio, não foi? Indústria e Comércio. E mineração. Exatamente. A gente foi visitar a Alstom para tentar atrair as indústrias para cá, para facilitar a logística e melhorar nosso preço. Quando a gente falou para a Alstom que a gente tinha parque eólico medindo 56 fator de capacidade, o que é 56? A cada 100 megawatts que eu implanto, 56 eu gero de verdade, né? O equipamento ele é feito para gerar no máximo 100, eu gero 56. Na Europa a média é 25. Então quando a gente chegou para o francês lá e falou que aqui gerava 56, ele ficou nervoso, achando que ele estava mentindo, falou: "Não, vocês estão me fazendo perder tempo", ia botar a gente para fora da sala. Ele foi grosso conosco de uma forma, tipo assim, esses mentirosos, vêm para cá vender ilusão. Demorou uns 20 minutos para ele se acalmar, aí a gente convenceu ele que ele tinha que vir na Bahia ele mesmo medir. E ele veio e mediu o vento de 56, como do lá é 25. A nossa média é 50. Mandar ele para Canoa Quebrada, que é fora do país, naquele que o cara pega aqueles ruins de negócio e esse francês sai voando. A nossa média na Bahia é 50 e a mais perto do Brasil é o Ceará com 40. Então nossa energia é muito barata. Se você pensar que de 50% para 40% é 20% de diferença. Diferença no preço da energia para fazer, por exemplo, hidrogênio verde, que a base do hidrogênio verde é energia limpa, né? Então a gente está muito competitivo. A Bahia é bola da vez para a transição energética. E parece que saiu agora das placas solares, já tem telhas solares. Tem tudo já solar tem telha hoje. Solar. Eu achei isso, inclusive um amigo meu que estava me mostrando. Eles foram para a China, identificaram, fizeram um acordo e montaram uma empresa, uma fábrica no Paraná de telhas solares. Telha solar. Que facilita muito a construção. Então, você faz sua casa, bota telha solar, velho. Exatamente. A garagem da sua casa está no sol, você vai à garagem com a telha. Então, eu não vi essa tecnologia ainda aplicada
registrado aqui, mas eu sei que tem, mas na China, sabe aquele filme de janela? E isso aquele, também aquele plástico papel que você filme. bota para temperatura, aquilo ali virou placa solar. Eles botam aquele filme gera energia para dentro da construção. Então, é uma coisa assim que a tecnologia para a geração solar está muito avançada. O secretário André Juazeiro, uma pessoa tão experiente lidando com isso, é lógico que a gente não é uma pergunta ingênua, nem infantil, nem muito menos inócua, é muito dinheiro que o petróleo, que as fósseis rendem, né, para poder essa transição ser mais rápida, né? Mas você acha que a transição está acontecendo de uma maneira rápida ou é lenta? Existem fatores que impedem? Vou dar um exemplo, nylon e cânhamo, pronto. Não existe você me dizer porque não se planta cânhamo. Por que não, eu quero entender por que na Constituição Federal o STF não liberou a plantação de cânhamo no Japão que não tem terra. China, Austrália, Estados Unidos estão plantando cânhamo, fazendo um carro de cânhamo, tijolo de cânhamo, tudo certo. E aqui não planta porque confunde cânhamo com maconha. Então, assim, está muito longe isso acontecer, existe muita ignorância política. O que é que atrasa? É o lobby do petróleo, o lobby do diesel, o lobby do fóssil, é o político atrasado. O que é? Porque não é possível que as pessoas não entendam ainda. Tem um pouco de tudo, mas eu não Você diria concorda que... comigo, secretário? Concordo. Não é possível que está claro, está provado. Eu não vou nem entrar no mérito da ciência, que está nada escura. Isso aí eu não vou nem entrar no mérito. A transição de energia, ela está em curso. A gente não está pronto, por exemplo, eu não tenho tecnologia que gere hidrogênio verde com preço de mercado, ponto. Então, todo mundo que está falando aí que vai fazer planta comercial, industrial de hidrogênio verde está mentindo. Tem muito papel sendo assinado, muita planta piloto sendo feita, e que isso é pesquisa, certo? É uma tecnologia em desenvolvimento. Na minha visão, eu não sou especialista da área, mas eu tenho alguma noção. A gente está aí há 10 anos da tecnologia. Você é otimista? Eu sou otimista. Eu também sou. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Mas quando você vai tratar com ciência, tem que ser realista. Eu tenho 10 anos para fazer hidrogênio verde ser comercial. Quem comprar hidrogênio verde hoje está pagando mais caro que qualquer outro tipo de energia no mercado. Então, e não vai acontecer. O mundo é capitalista. Enquanto não ficar no preço, ninguém compra. Precisa trocar? Precisa. Estão investindo muito na pesquisa porque estão com medo de perder as reservas de gás da Rússia, né? Então, esse é o problema. Então, buscando o plano B, investindo muito em tecnologia para viabilizar o preço, e o preço só viabiliza com muito investimento em pesquisa, máquina mais eficiente, né, um processo mais eficiente que gera uma energia no preço competitivo, volumes e tudo mais. Então, a transição energética está em curso, mas ela leva muito tempo para acontecer. Eu não posso desligar minhas térmicas de óleo amanhã, vai levar 10 ou 20 anos. Agora, a gente está substituindo aos poucos. É importante o governo entender, que já entendeu, que a próxima compra de energia tem que ser mais solar e eólica do que térmica, né? Principalmente de térmica a óleo. Só substituir a de óleo por gás já é um ganho, muito menos poluente do que a térmica de óleo, que está ficando em desuso. Talvez a gente não tenha, em pouco tempo, a gente deve se livrar de térmicas a óleo. É um grande passo. É lento o processo, né? E muito investimento em tecnologia. Eu diria que transição tem dois papéis. Um papel de pesquisa, que é onde o mundo está correndo para fazer, e um papel de implantação. Por exemplo, eu diria que precisa de outro papel, educação, para o mais jovem. Isso Porque, secretário, só dá certo com os que estão com 5 anos de idade, botar na cabeça. Até quando chegou a 6, já corrompeu, já começou a ver anime japonês, aí fica uma merda. Viu? Quando o filho seu começa a ver anime japonês, secretário, aquele menino está com algum problema, pintar o cabelo de azul, vermelho, amarelo, esse menino está com problema, brincadeiras à parte. Mas e a educação? Porque tem que ter essa outra tripé, essa perna para formar um tripé, não é? Eu acho que a educação não é nem a outra perna do tripé, é a base de tudo, né? Vamos dizer, a fábrica de suco de laranja sem laranja não vai. O jovem preparado é nosso insumo. A ciência e a tecnologia precisa de jovens preparados, né? Isso é base. A transição tem 2 momentos, que é pesquisa da nova tecnologia e implantação da tecnologia que já está desenvolvida. Eólica e solar, a tecnologia está desenvolvida, estão implantando. Isso é papel da SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cuida das implantações onde a tecnologia já chegou. A SECT cuida da nova tecnologia que ainda não está pronta.
né? Então, um pouco do papel dentro do Estado, as divisões de tarefa de cada um, mas todo mundo está trabalhando na transição energética. Eduardo Sodré, no meio ambiente, trabalhando. Já ia fazer essa pergunta, como é que está a relação da SECT com o meio ambiente? Porque a gente tem aí a Amazônia Azul, a gente tem ESG, a gente, invariavelmente, essa transversalidade acontece, não tem por onde correr. Não tem como, e Eduardo é um parceirão, é uma relação hoje muito próxima que nós temos. Se ele fosse mais bonito do que eu, ia ficar com ciúme. Mas tirando isso, que eu sou mais bonito do que ele, só isso. É a única diferença que tem SECT e SEMA. O secretário é mais bonito da SECT. Viu, Eduardo? Desconheço as feições do secretário, mas enfim, sigamos. Mas eu diria que hoje é uma secretaria quase que irmã. Né? Eu não sei onde termina o meu trabalho e o começo dele. A gente trabalha a transição energética casado. Né? Precisa ser assim, porque no fim o objetivo é sustentabilidade, né? Sim, através da tecnologia, sim. Mas num trabalho junto. A gente está trazendo para cá, esse é um... Furo pode ter na sua podcast? Lá ele, pode. A gente está trazendo para cá uma tecnologia que vai transformar o lixo em biocombustível de aviação. É a primeira vez que eu vejo, eu estou trabalhando nisso há muitos anos, desde a Secretaria de Indústria e Comércio, eu vejo esse tipo de tecnologia que fica de pé em termos financeiros. Não vai ter mais lixão orgânico. Você está falando de aplicação de enzimas, elevação de temperatura para transformar de show. É isso. Você vai fazer um grande pressão, temperatura e química. Você joga o lixo orgânico ali, ele faz esse processamento, faz o gás e depois o gás liquefeito vira o combustível de aviação. Essa indústria está vindo para cá, vai pesquisar no Parque da Bahia. Por que ela vai pesquisar? Mais uma vez, a tecnologia nunca para. Eles desenvolveram isso na Califórnia. O lixo de lá tem muito papel, é seco. O nosso lixo, muita água, é úmido pra caramba e com muito resíduo orgânico. Então, o processo químico que vai ali dentro é diferente. Então, ele vai levar um ano pesquisando para ficar mais eficiente o processo, ele conseguir gerar mais combustível, ser mais viável economicamente. Mas essa pesquisa, ela já funciona. Ele já deve estar negociando aqui na Bahia com alguns donos de aterro, né, porque são negócios privados. Meu papel é trazer a tecnologia. Ele vai trabalhar com, eu não sei quem que opera aqui o lixão metropolitano, mas ele vai procurar a empresa operadora, Feira de Santana, e vai usar a tecnologia dele, implantar as usinas, usar esse lixo para fazer combustível. E separa antes, então os catadores participam do processo. Eles vão dar tecnologia para as cooperativas de catadores, ensinar eles a fazer o processo de separação e no final eles ficam com todo o produto e ficam com a participação do resultado do biodiesel. Então é um negócio maravilhoso, vai acabar com o problema ambiental que os lixões causam no interior da Bahia, os prefeitos sendo perseguidos aí pelo Ministério Público porque não conseguem dar conta desse problema e estão correndo risco inclusive de prisão, né? Então assim, é uma tecnologia que vai ser revolucionária para o Brasil. A partir daqui a gente vai exportar essa tecnologia para o Brasil inteiro. Tem países europeus que não têm isso, mandam lixo de barcaça para a África enterrar, né? Então isso é a tecnologia do século passado. O deserto do Atacama está cheio de roupa e tênis, viu? Vindo da Síria. Christian Cravo, meu amigo fotógrafo, um dos maiores do Brasil, fez um processo sobre isso. Mas mudando um pouco de assunto, para vocês entenderem o que o secretário está falando, o ser humano produz 1 quilo de lixo por dia, 60% dele é orgânico. Esse acúmulo não tem para onde ir. Ele pode ser transformado em algumas coisas. A gente pode transformar, por exemplo, esse lixo em adubo orgânico. Esse é um processo, pode ser transformado em combustível. A gente tem outro processo. Então, o que o secretário está falando, que essa fórmula de aplicação de enzimas químicas que aceleram o processo de decomposição, o que é para 180 dias, vem para 15. E essa destinação pode ser para uma série de coisas. E se prefeitos tiverem prefeitos que não sejam, desculpe, vagabundos, onde não compram a geomanta, porque está embaixo, lá enterrado, eles não botam e botam o dinheiro no bolso, a gente começa a transformar o lixo em coisa que dê dinheiro. Não é verdade, secretário? Secretário, para conversar com todo mundo na Bahia está fácil. Como é que a ciência e tecnologia... Eu contei uma história para o secretário que a gente sentou lá, nós possuímos um pedaço de terra no interior e a gente chegou lá, vamos botar a internet. Quando a gente chegou lá, todos os nossos colaboradores disseram, não precisa não, a gente já tem, tome a senha aqui. Então, como é que está essa conectividade? Como é que as pessoas estão usando? Porque telefone, a última coisa que você faz é falar. Me dá muita raiva, eu tenho uma filha pré-adolescente que eu ligo para ela e falo, por que você não me mandou uma mensagem? Eu disse, porque eu sou seu pai, quem manda em você sou eu, que eu vou lhe botar de casa, que eu quero lhe matar, entendeu?
Foi mal, mas é mais ou menos por aí. Como é? Não é verdade, secretário? Você não me manda um texto, meu pai. Eu olhei com a raiva do pai, deixei para lá. Mas como é que se conecta a Bahia? Como é que essa informação gera? Como é que o cara recebe no celular que a SECT está fazendo um curso de aprimoramento para quem está plantando semente de abóbora, não sei o que, lá no interior da Bahia? Como é que é esse diálogo? Como é que vocês estão proporcionando essa conectividade, como é que o Estado está se prostrando para essa necessidade do Estado de saber o que acontece nos seus grotões. Com certeza. Né? Como é que você acontece lá no final, lá em Correntina, que está aqui a 1.000 e tantos quilômetros, se não tiver essa conectividade? Conectividade O nome do meu programa era Conexão, viu? Depois foi Conectados. Essa conectividade é um objetivo principalmente do governo Lula, né? Está investindo muito em conectividade, aí estou falando de fibra ótica, infraestrutura, e isso não é uma coisa da parte de ciência e tecnologia, é uma parte da Secretaria de Infraestrutura, colocar a rede. Sim, né? A parte do hardware. Do hardware. A gente está entrando com o nosso programa, chama Conecta Bahia, onde chega... Que é o software. É o software, e é a gratuidade que está em jogo, é redução de desigualdades sociais. Por quê? Quando chega a conectividade para um celular, por exemplo, a TIM ou a Oi, leva a internet para um determinado lugar, a internet chegou. Só que tem um pacote de dados ali que custa 50, 60, 100 reais por mês. Então, quem pode pagar tem acesso a serviço público, tem acesso à informação. E quem não pode pagar está ficando mais distante. Então, na verdade, a infraestrutura, quando ela chega sozinha, ela aumenta a desigualdade social. A pessoa que está ficando, que não tem a grana para pagar aquele pacote, está ficando para trás, mais para trás. Então a gente está entrando com um produto que é a internet gratuita nas praças. O Conecta Bahia, ele é um programa de gratuidade. A gente coloca numa praça central, e diria que hoje nos distritos ele faz mais sucesso do que nas cidades grandes. Com certeza. Onde as pessoas têm menos condição e onde uma praça de conectividade está virando... um novo motivo turística, um novo motivo resenha do pessoal, papo, a fofoca tá ali, Tudo. eu mandando fofoca pro outro do Zap. E é de pessoas, senhoras idosas a crianças. Então, o jovem vai para lá jogar colaborativo, senta 5, 6, vamos fazer joguinho, né? Porque agora eles conseguem... Eu acabo de bloquear minha mãe com 84 anos nas minhas redes sociais. Minha mãe tem 2 telefones, um iPhone e um Samsung. Ela disse que tem iOS e o outro. Bloqueei-a. Porque qualquer foto minha, ela exercia um juízo de valor e estava me oprimindo, secretário. Mas tem uma questão, comunicação. Essa senhora, a gente conheceu uma senhora... Essa senhora de 80 anos, no Zap, e manda emoji, e manda aquelas emojis, tudo, entendeu? E manda as coisas. Nossa, não. Eu fui para uma cidade inaugurar uma praça dessa, e era num distrito, e a senhora foi para lá testar, inaugurou, abriu o sinal, ela foi testar. E o que ela queria fazer com esse sinal era ligar para a filha dela, que morava em São Paulo. Pelo WhatsApp. Ela não conhecia o neto, nunca tinha visto o rosto do neto. Ligou, conseguiu fazer uma ligação, porque era de graça, vida, e conheceu o netinho dela. Então, é coisa que a gente não imagina, porque a gente tem muito fácil. Água, luz e conectividade. Quando falta esse tipo de coisa. A senhora não conhecia o neto, não viu o rosto do neto, viu pela primeira vez porque ela teve internet gratuita. Então você vai disso a acesso, como a gente falou aqui. É para os 417 o plano? O plano é para 417. A gente já tem hoje 375 pontos. Tá mole. Em 305 municípios ou pontos diferentes? Pontos tem municípios que tem mais pontos. Que tem mais de um, porque tem na sede e tem no distrito. Claro. E temos 1.000 pontos, o edital está pronto, 1.000 pontos para esse ano, licitar, a gente deve começar a implantar de novo em janeiro do ano que vem, esses 1.000 pontos. E aí eu vou chegar em todos os municípios dos prefeitos que me derem a condição de fazer, porque eu preciso, para colocar a internet na praça, eu preciso da autorização do prefeito. Ele tem que assinar um convênio comigo, porque a praça é dele. Então, eu só posso instalar com a autorização do município. E tem prefeito que não quer, secretário? Tem muito prefeito que não quer. A questão da política, às vezes a política atrapalha um pouco o desenvolvimento do lugar. Ele, para não dar vez a um produto do governo... É muito comedido nas suas palavras. Mas a política atrapalha todo o movimento de um lugar, secretário. Eu acho que a gente vai conseguir conversar com esses prefeitos. Eu tenho certeza de que um papo tete a tete, a gente vai mostrar para eles que é importante, que eles podem também
tirar proveito político disso, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que o serviço tem que chegar para a população, é mais importante do que qualquer política que a gente possa fazer. Se eles pensarem bem, eles vão tirar proveito político total disso, porque é outro, digamos assim, o adversário político dele que está dando benesse. Agora, prefeito, vai ser legal todo mundo da sua cidade ir para outra praça do outro distrito e de começar a alinhar, porque sempre que vai acontecer é um tiro lá no pé se ele não levar. E tem coisas como, eu desafogo, por exemplo, a fila do posto de saúde, que é um custo do município, claro. Né? Quando hoje, pra você imaginar, uma pessoa que mora no distrito tem que fazer uma consulta. Aí, né? Uma consulta. Ela vai, pega um transporte, né? Pega um ônibus para ir para a sede, para depois chegar no posto de saúde, pega a fila, é atendido pelo médico, o cara faz uma anamnese e passa um exame. O cara tem que voltar tudo, fazer o exame para ir de novo, fazer outra consulta. Ele podia ter feito essa anamnese. Não é para todo caso, né? Logicamente tem casos mais complexos que você vai ter que ser atendido pelo médico lá fisicamente, mas tem uma quantidade de atendimentos que ele podia ter feito pelo celular, claro. Já recebia a requisição do exame, fazia o exame e ele vai na consulta presencial já com o exame na mão, o cara só vai uma vez. Né? Isso diminui a fila no posto de saúde, diminui o custo do sistema de saúde. Diminui a fila. Como é que está a fila aí? Está grande, vou não. Pois é. Comunicação, arte de comunicar. Esses exames pré-anestésicos, você vai fazer uma cirurgia no outro dia, você vai no dia antes, só para fazer um questionário com o anestesista, para poder fazer, que se chama consulta pré-anestésica, para poder fazer a cirurgia no dia seguinte. Você não precisa mais ir lá, você pode fazer essa consulta pré-anestésica pela tela. Né? Então tem muita coisa que esse serviço leva, que o prefeito precisa começar a olhar, que tira custo dele. Sim. Na operação da máquina de saúde, que é uma máquina importante, que custa muito para o município. Mas o Dorico Paraguaçu já devia que a ignorância que atravanca o progresso, o grande Dias Gomes. Se vocês têm a oportunidade de assistir uma coisa boa, ler um livro bacana, assistam o Bem Amado na Globo, que vocês vão entender que a política dos anos 70 ela está muito similar aos anos 2000, lá vai fumaça. Mas, secretário, para você levar todo mundo para essa praça, você precisa, as pessoas, como é que está o pareamento disso com o que se ensina na escola? Porque a gente tem uma coisa que a gente não vê educação para o trânsito na escola, a gente não vê educação financeira na escola, a gente não vê na faculdade de medicina um médico tendo uma matéria chamada gestão financeira para médicos. A gente vê que a própria educação ela falha. E a gente não vê nas escolas, ou pelo menos essa matéria, ciência e tecnologia para crianças. Como é que vocês hoje, voltando ao papo que eu estava aqui, a minha assertiva, quem me disse isso é meu tio Mário Cravo. Eu fui o entrevistar, ele disse assim, tinha várias crianças naquele Parque Pituaçu, ele apontou assim, a FI fez, só assim entendem arte. Aí eu olhei para a cara dele, o que ele estava me dizendo era, estão aprendendo desde cedo, vendo com os olhos, tocando, apalpando, tendo experiência. Aliás, a palavra experiência eu não gosto nem mais de usar, né? Todo mundo vai comer uma batata frita, porque teve uma experiência maravilhosa. Mas, secretário, como é isso? Como é tecnologia, ciência, inovação nas escolas, por essas crianças ávidas, com um gadget na mão, sabendo de tudo? Você sabe que você na faculdade, você vai dar uma palestra, você faz uma data errada. Não, você está errado, eu estou aqui no Google. Antigamente um palestrante mentia, ninguém sabia que ele estava mentindo, né? Mas hoje... Como é isso? Eu diria que a gente está indo a passos largos para uma educação científica na escola, no ensino médio, eu diria, nas 1.200 escolas pela Bahia. Jerônimo entende isso. Jerônimo é um cara, professor, veio da educação, é sensível à matéria. A secretária de Educação foi secretária de Ciência e Tecnologia quando chegou no governo, depois foi para a Saúde, depois para a Educação, também tem a sensibilidade. A gente entende, isso é um entendimento nosso da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que a única forma de transformar a Bahia é educação científica e empreendedora chegando lá no interior. Esse jovem que tem a cabeça empreendedora e tem a cabeça inovadora, ele não vai procurar emprego só, ele pode empreender. E ele empreendendo, nós temos ferramentas de incubação, aceleração, para transformar a empresa dele em grande. A tal da startup daqui a pouco. Exatamente. A gente não consegue levar BID para todo o interior da Bahia. São 417 municípios. Sim. Eu consigo levar a BID para a região metropolitana. Por favor, secretário, o que é BID? A gente tem que a fábrica de automóveis chinesa que veio para o lugar da Ford, né? Então a Ford, a BID, a Braskem, essas grandes empresas, elas vêm para a região metropolitana, elas precisam de infraestrutura, de porto e tudo mais. Então o interior, nesse modelo
de desenvolvimento que depende de atração de empresas, o interior não foi para frente. A gente já sabe disso, tem 50 anos. Lá atrás não funcionou. 50 anos que tenta inclusive e não com vai. escoamento fácil, né? Quiléus Pois é, tem porto sendo construído e tem um porto em operação. Mas a empresa que nasce no interior, se a gente potencializar ela, ela pode crescer lá. E essa não sai. Essa tem raiz. Conhece as agruras, né? Sabe como é se desenvolver lá no sertão, né? Essa tem raiz. Então, nosso trabalho é desenvolver ciência e tecnologia nesse interior. E eu preciso da mão de obra qualificada que começa na escola. Eu não sei exatamente, eu consigo te dizer, não existe uma separação de educação e ciência clara. Você tem um estudante, um aluno, ele lê e aprende o que ele está lendo e toma aquilo como verdade. Esse cara é só um aluno, ele está na educação. No dia que ele lê um texto e que recebeu na escola e ele questiona, pô, não sei se isso aqui é bem assim, porque lá na minha roça eu vi, não era exatamente assim, e começa a observar a realidade e questionar o que ele está lendo, esse menino está pronto para a ciência. Esse é um pesquisador. Ele tem uma sensibilidade aguçada e eu tenho que trabalhar esse talento. Eu tenho que dar informação para ele. E a gente tem hoje infraestrutura. As 250 escolas que vão ser entregues agora de tempo integral, elas têm laboratório de química. As escolas novas do governo, eu diria, o grande cartão postal do governo do estado hoje são as escolas. São lindas, bem equipadas, laboratório de química, física, biologia, robótica, realidade virtual, tudo eu posso colocar dentro dessas escolas e são tempo integral. Então, eu vou ter tempo de dar o currículo tradicional e vou ter tempo de ensinar ciência e tecnologia, dar um pouco de arte, dar um pouco de esporte no tempo integral. Né? Eu acho que agora a gente está começando uma revolução na educação da Bahia. Lógico que é um início. O início é onde? É a infraestrutura. Estamos entregando as escolas e começando a rever currículos. O solo, né, secretário? O solo, né? Começando a rever currículos. Né? Então eu tenho trabalhado, meu papel nisso é oferecer à secretária Adélia um bom conteúdo, né? Discutir com ela que conteúdo é esse de ciência e tecnologia que tem que entrar, que profissões de tecnologia são as profissões do futuro, que não adianta olhar o que tem hoje, eu tenho que olhar o que vai ter lá na frente, né? Então, ciência de dados, né? Inteligência artificial, que lógica eu tenho que colocar na formação desse menino para quando ele sair da escola, ele está pronto para entender ciência de dados e desenvolver. Pronto para entender. Não é para ele fazer na escola, sim, é para ele desenvolver a lógica, senão ele não consegue deslanchar lá na frente. Então todo esse trabalho, e aí a minha parte eu não sou secretário de educação, eu tenho que oferecer à secretária Adélia uma condição de escolher um bom conteúdo, uma forma de fazer essa lógica acontecer, para essa criança sair bem formada. Sem sombra de dúvida, esse é o caminho. Mas também já tem gente, porque eu acredito que deve muita gente, já mudando um pouco de assunto, procurar vocês para tal do que da bola da vez, o que todo mundo vai virar isso ou aquilo com a tal da startup. A gente sabe que lá vocês vão ter um evento preparado lá no Bahia Tech Experience, né? O BTX, bom é falar inglês, né? Rapaz, eu tenho pavor esse negócio de inglês, eu tô chato. Uma coisa que o cara me falou assim, porra, meu irmão, seu shape é top, porra. Mas depois eu falo disso. Que vai ser de 28 a 30 de setembro. E basicamente ele é voltado para startup. Como é essa relação de startup? Porque as pessoas é o fato de ouvir o galo cantar e não saber aonde, né? Então a startup chegou como uma mina, como se fosse a saída. E a gente sabe que não é. Eu já trabalhei com algumas startups, a gente sabe que é um processo longo, precisa de muito investimento. Como é hoje trabalhar com o universo de startups, né, e fazer daquele menino que criou um drone, que larga semente de milho a 150 metros, não sei o quê, que o milho nasce pipoca, fazer ele ganhar dinheiro? Como é fazer essa startup essas milhões de ideias, que deve ter milhões de ideias lá, das mais diferentes, como é lidar com isso, como é fomentar isso? Vocês são anjos, atraem investidores anjos, como é que funciona esse universo que ainda também está muito longe no meu entender, muito não, mas a gente ainda está está um pouco longe de reproduzir objetivamente dinheiro e tal, e muitas benesses. A partir disso. Isso dá outro programa, viu? Você vai ter que me convidar outra vez aqui, uma tarde talk só para falar de startups. O senhor vai ficar useiro e vezeiro nesse programa, secretário. Calma, secretário. Você não vai trazer mais esse povo que veio todo aqui, secretário. Contei uns 8, isso é que é muito bonito. Viu? Vamos lá. A gente tem... Vou falar dos nossos eventos. A gente tem uma série de eventos, na verdade, culmina com o BTX em Salvador, mas ele tem 20 eventos no interior,
em 20 cidades diferentes. Secretário, falando, minha preocupação é interior, Pronto. sabe? As pessoas viajam muito, não. Salvador não é a Bahia. A Bahia são 417 municípios. A Bahia tem mais de quase 20 milhões de habitantes. Não são os 4 que estão aqui, são os restos 15 aí que estão aí e que situações de vulnerabilidade, que não estão sem transporte, sem água. Eu quero ter. É essa está, porque está vindo do interior. É isso que você me fala. Então, isso vai ter. Isso, na verdade, isso já está tendo, né? A gente não está apoiando adequadamente essas startups. E isso é quase que minha obrigação que o governador me deu. Jerônimo é um homem do interior. Ele olha para o interior, ele quer interiorizar todas as políticas públicas. Então, a ciência e tecnologia não é diferente. Né? Já era a nossa ideia, mas a partir da ordem do governador isso se torna uma obrigação, não só uma ideia. A gente está fazendo 20 eventos, como o BitX, que vai ser em Salvador, no interior. E dali a gente seleciona as startups que a gente vai encontrando pelos municípios. Sim. Faz os eventos, seleciona as startups e pega 100 mais melhores. Tem os seus olheiros. Exatamente, esses eventos são olheiros. Aí as 100 melhores vêm para o evento de Salvador, o BitX, que é no final do ano. É um evento nacional, eu diria que está no tamanho dos eventos de São Paulo, Rio e Santa Catarina, que são os maiores do Brasil, que são os Startup Summits, são chamados assim. A gente montou um nome diferente para não disputar marca com ninguém. O BitX é o primeiro ano, muitos palestrantes, dos melhores, todo mundo que trata com startup, investidor, o pessoal de fundo que vem fazer seleção e colocar dinheiro nessas 100 que estão ali se mostrando para tentar levar essas empresas que estão ali nascentes a uma empresa de mercado. Esse é o projeto. A gente tem uma dificuldade na Bahia. Nosso empresariado não investe em startups. Então, está acontecendo um fenômeno... Nosso empresariado não investe em cultura, nosso empresariado não investe em startup, nosso empresariado não investe no esporte. Eles precisam entender que o nosso empresariado precisa tomar uma aula de inclusão. Dia que eles fizerem uma aula de inclusão e vão entender que, principalmente os seus impostos, se eles não estão usando os impostos que estão devolvendo ao governo, podiam aplicar. Mas seguimos o baile, secretário. Desculpe me interromper, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Isso é uma mudança de cultura que a gente precisa fazer. Eu tive geração de emprego e renda, geração de emprego e renda, é o que a gente está falando. As pessoas não entendem que é geração de emprego e renda. Mas... correr risco é uma questão cultural. Em São Paulo já está acontecendo, Santa Catarina acontece bastante, Minas tem bastante, e a gente aqui ainda está um passo atrás, tá certo? Precisa mostrar que acontece. Está andando, está engateando. Está engateando. E o que precisa fazer hoje? O que acontece quando eu não tenho investidor? A empresa, eu faço todo esse trabalho lá de educação, o menino tem uma ideia, eu tenho um trabalho de incubação. Investimento na pós dessa cadeia, né? Eu tenho incubação, que é custo nosso, eu tenho aceleração, que a gente bota dinheiro, é custo nosso, ele fica pronto para o mercado, não é investido. Ele vai para um pitch. Em São Paulo, um empresário paulista gosta da ideia, investe na empresa, ela nunca mais vem para a Bahia. Então, eu fiquei com todo o custo... E o cara fica com raiva de ser baiano. Eu fiquei com todo o custo. Na hora que ele vai... Tem produto que ele vai virar receita, que ele vai devolver para o Estado, vai gerar emprego, vai gerar impostos, ele vai para São Paulo. Então, eu preciso frear essa cadeia. E aí a gente está montando do governo do Estado um fundo de investimentos para fazer esse trabalho. É uma engenharia mais complexa que dificilmente eu vou conseguir te explicar aqui em pouco tempo, mas eu vou tentar, a partir do meu investimento, trazer outros investidores, outros fundos para casar a ficha comigo, fazer investimento conjunto, eu abrindo mão de parte da rentabilidade para aumentar a rentabilidade do fundo para que ele se interesse em fazer o projeto na Bahia. Né? Então, mais ou menos a engenharia é essa, sendo simplista. Uma hora a gente pode fazer um dia no nosso A Tarde Talks Tech, na nossa série. Já tem nome, A Tarde Talks Tech. Tech, pronto. A nossa série vai ter um capítulo só sobre fundo de investimento, que eu acho que cabe. É importantíssimo a gente fazer isso. O final da cadeia, o que se procura. Ninguém, ele pensou aquela coisa no fundo da casa dele com um computador pequeno, com um processador pequeno, para chegar nesse dia. E é frustrante isso, né? Isso. Muito frustrante. É a mesma coisa que a gente fala com a cultura, mas... E eu preciso sair da ideia de que as startups são unicórnios, que o cara vai ficar milionário do dia para a noite. De novo, vai ter um que vai ficar e vão ter 1000 que não precisam ficar milionários, ele precisa viver. Eu entendo, eu como secretário de Estado, pretendo que essas empresas elas sobrevivam, elas vivam do seu trabalho, não precisa ficar milionário. Né? O milionário busca o fundo de investimento, ele busca aquela unicórnio. Eu não busco unicórnio, eu busco 1000 empresas boas, eu não preciso da ótima. Se eu tiver 1000 empresas boas, eu estou satisfeito. Então a gente vai tentar investir em empresas que não vão estourar, mas vão sobreviver da tecnologia que geram.
acho que isso é possível fazer no interior. Isso vai gerar economia no interior, né? Essa é a minha meta. Secretário, last but not least, e o nosso parque tecnológico? Como Boa vai? pergunta. Porque a gente tem um parque tecnológico aqui, vocês sabiam disso? Como é que vai? Ele está tendo uma ocupação racional, razoável? Você está satisfeito? Ele vai ser ampliado? Como é formatar na terra do candomblé, do axé e da cultura uma tecnologia, um parque tecnológico? Eu queria encerrar nosso papo você falando sobre isso. Você vai encerrar fundamental. com o nosso trabalho mais importante. Rapaz, a gente estuda aqui para fazer, senão o presidente chama a gente na sala, pô. O Parque Tecnológico da Bahia, ele não está do jeito que a gente queria, logicamente, né? Está precisando de investimentos. A gente está botando 14 milhões para recuperar toda a estrutura, que estava ficando feia, né? Enferrujada e tal. A Bahia, o salitre é complicado. Tá perto, penso que não, mas está do lado do mar aquilo ali. Exatamente. O vento está trazendo rapidinho. Como ele é no alto, ele recebe o salitre todo, a gente está recuperando a estrutura. Refizemos a política de ocupação, ele está todo ocupado hoje, não tem mais espaço no Parque Tecnológico. Me parecia meio aquela... Né, meio... Essa questão da TI, todo mundo trabalhar em casa, foi uma coisa ruim, porque as empresas estavam lá ocupando áreas grandes e não tinha quase ninguém indo, então dá uma sensação de estar abandonado. Apesar da sala estar ocupada, não existe movimento, então a gente meio que remodelou para salas menores, para poder botar mais gente. Então acho que ele hoje está entrando no eixo, mas mais importante do que isso, a gente está trazendo novos prédios para o Parque Tecnológico. Vai crescer, como é que cresce? O Parque Tecnológico da Bahia não é aquele prédio, o Parque Tecnológico da Bahia é um loteamento, né? É um empreendimento que ele é 2 vezes o Itaigara. E as pessoas não sabem disso porque ele está ali, lá para dentro, um monte de rua que não tem prédio, né? Então eu tenho muito trabalho para fazer para povoar o parque. A gente está com 3 empreendimentos. Gente tem, né, para botar? Gente tem para botar. Eu estou fazendo esse trabalho de captação. Bom, né? Isso aqui é bom, né? Por exemplo, essa empresa que eu te falei da tecnologia do lixo, ela vem para o Parque Tecnológico desenvolver lá, vai construir um prédio novo. Eu consegui fechar agora um modelo de transferência de terreno para os privados, que é uma dificuldade do governo, com a PGE. Então tem um modelo, a gente vai botar o edital na rua, são 22 lotes. Para quem quiser construir seu prédio, fazer tecnologia lá, o lote é gratuito, lógico que não é dado. É uma cessão de uso de 25 anos por mais 25. Comodato, né? Cessão de direito real de uso que ele pode, inclusive, usar para tomar empréstimo. Só não é dele. 25 anos depois ele tem que renovar, 50 anos ele precisa devolver. Né? Enfim, ele tem que sair ou então renovar, fazer um novo processo licitatório. E com isso a gente vai conseguir botar novas empresas. A gente tem 6 empresas para chegar. Um projeto da FINEP, que é um laboratório de biotecnologia de 1.000 metros quadrados. Então tem alguns investimentos novos. Muita gente lhe procura. Muita gente procura. Eu tenho rodado bastante. Porque, secretário, aqui faz 24, 25 graus o ano inteiro, secretário. Muita gente procura. Você vai para um canto desse, faz 0 grau, faz 150 graus. Esse lugar bom de viver, pós-pandemia, está atraindo, muita gente está olhando isso? A gente está rodando bastante, né? Eu tenho ido nos eventos, quem está acompanhando aí as redes sociais está vendo isso. Eu estou em Brasília direto, eu estou no Rio, eu estou em São Paulo, eu estou falando com os empresários, eu fiz uma reunião na FIEB, falei para todo o conselho da FIEB, estou tentando reativar o conselho da FIEB de tecnologia que está desativado há 2 anos, para eu conversar com esses empresários. Então a gente está movimentando justamente para buscar. E quando você começa a fazer o movimento, boca a boca acontece. Sim. Então, somente no interior, secretário. Eu vou e falo com o empresário, 3 outros me ligam. Então as coisas estão acontecendo. Aí, dando algum spoiler, a gente vai ter uma empresa de aviação aqui, serviço tecnológico para... eu não posso falar o nome da empresa não, mas posso falar que vai ter. Ele vai trazer um serviço tecnológico de manutenção dessas aeronaves do Brasil e depois uma fábrica de aviões e o projeto de um avião novo, que eles não têm ainda, todo a ser desenvolvido aqui. Né? Então, tem coisa muito bacana acontecendo. Esse parque tecnológico é novo. Ele vai ser feito, provavelmente, estamos em negociação com a base aérea de Salvador, eles estão desativando um pedaço da base aérea, estamos negociando esse terreno para poder colocar essas empresas de tecnologia, elas precisam estar perto da pista de avião, por isso seria ali. Tem um parque tecnológico de águas na Ribeira, um instituto de águas, tem que estar ali porque estou na frente da Marina da Penha e essa pesquisa de águas precisa ter acesso ao mar, ele tem que ter uma embarcação para sair, fazer coleta. Tem o parque tecnológico de saúde que a gente está desenvolvendo em Vitória da Conquista, de TI em Ilhéus, de agro em Barreiras, de transição energética no CEPED em Camaçari e de cidades inteligentes em Entre Rios,
que tem um projeto de cidade inteligente. A SECT tem postos avançados nesses locais ou funciona remotamente? Não, funciona remotamente, mas a gente agora está colocando. O CEPED está lá. Porque chega uma hora que não precisa, né? O CEPED está lá, tem 6 galpões, já tem uma sede. O Ilhéus também, já tem um parque tecnológico funcionando, porque lá tem universidade. A base do parque tecnológico é alguma universidade, algum ICT. Né? A UESC? Exatamente, a UESC está lá e tem o CEPLAC, que também tinha uma área grande lá, a gente está fazendo disso o Parque Tecnológico. Semana que vem eu estou em Ilhéus a semana inteira, toda a equipe da SECT, atendendo na Semana de Ciência e Tecnologia de Ilhéus, no Centro de Convenções, estande da SECT, para falar para todos os prefeitos da região nossos produtos. Então isso é interiorização, a gente está tirando. Total. Todos os diretores e superintendentes estão indo para lá. É transferência de sede, eu estou saindo daqui, indo para Ilhéus, passar uma semana. Capital tecnológica da Bahia vai ser Ilhéus essa semana. São Jorge dos Ilhéus, terra que eu amo de paixão. E a ideia é fazer SECT itinerante. Depois fazer em Barreiras, depois fazer em Juazeiro, enfim. A gente vai ter que fazer esse movimento para que o interior sinta a presença da SECT. Né? Não fique tão distante da secretaria. O interior está muito distante. Às vezes o cara está lá 800 quilômetros, está lá em Barreiras. Do frio teclado e tela para se inscrever em alguma coisa, esperar uma resposta remota, né, secretário? Então a gente vai para lá olhar olho no olho de cada prefeito, conversar sobre isso, conversar sobre educação científica no fundamental, que não é do governo, mas a gente tem que propor ao prefeito. Viu? Então tem uma série de coisas acontecendo. Nossos parques estão indo para o interior, é isso que eu estava lhe falando, são 6 novos parques, né, no interior da Bahia. Essa é a política de Jerônimo, é isso que ele quer e é isso que a gente está fazendo. Todos eles estão vindo com uma empresa grande âncora. O Transição Energética está vindo com a Selen, que tem um projeto de 1,5 bilhão de pesquisa. Isso nunca aconteceu na Bahia, é uma coisa assim, muito fora da curva para nós. Pra você ter uma ideia, 20 anos de pesquisa da FAPESB não investiu 1,5 bilhão em projeto de energia. Né? E a Selen sozinha está fazendo um projeto. Só que ela não está vindo só, tem mais 3 empresas do setor energético vindo com elas, uma delas a Shift, que faz o biodiesel do lixo. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente deve lançar em outubro nosso planejamento estratégico em nossos parques e nosso projeto de educação. Tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vai lançar vai fazer um evento de lançamento, nossa agência de desenvolvimento científico, que o governador também nos pediu, para integrar academia, setor produtivo, sociedade civil e governo. Então precisa ter uma agência para todo mundo estar conversando que tecnologia é essa que eu vou fazer. Aqui interessa a sociedade, aqui interessa o setor produtivo, né? Aqui interessa ao governo. Essa é a ciência que a gente precisa fazer, aplicada, resolvendo a vida das pessoas. Secretário André Juazeiro, muito obrigado por estar aqui. A gente falou hoje sobre uma coisa super importante que todos vocês que estão vendo aí têm que se atenar, inclusive vocês que vão ver prefeitos, legisladores, a importância da relação da tecnologia como inclusão, pelo amor de Deus. Então vamos quebrar as barreiras políticas, vamos pensar num todo. Muito obrigado, secretário, a casa é sua. Em outubro eu quero você aqui me contando desse negócio todo. Vamos sim, vamos fazer uma segunda. Vamos. E outra coisa, viu? Já vou acertar aqui com o secretário, for falar no ar, porque aí é compromisso. A gente vai montar um negócio, um Tarde Talks de tecnologia aqui necessário. Esse foi mais uma Tarde Talks, muito obrigado. E como vocês sabem, sigam a gente aí, vou obrigar o diretor a botar mais um caractere aqui, ó, a Tarde Play. Se inscreve no Instagram, como diz minha filha, Instagram, vai lá, @atardeplay, segue a gente e vamos embora, tem muito conteúdo bacana. Beijo, tchau.